Olá, boa noite. Seja bem-vinda aqui na nossa live, o nosso papo de mãe para mãe. Toda quinta-feira estou aqui com temas muito pertinentes que pode te ajudar aí nos desafios, na forma de educar os filhos, no dia a dia, no relacionamento, para você poder ter um relacionamento de significado e valor na sua família. Então, para quem está aqui comigo, já vou pedir para você compartilhar o aviãozinho. Muito bem, vamos compartilhando aí o aviãozinho para que outras mães também possam ter acesso aqui a esse conteúdo, gente. Esse conteúdo é de muito valor, é autoconhecimento puro que vai facilitar realmente a sua vida na hora de educar os filhos, na maternidade, no momento de você tomar decisões, de você conversar, de você se relacionar. Então, bora lá, vem comigo pra gente poder aqui dar continuidade aqui na nossa noite, né? No nosso papo aqui de mãe para mãe. Então, já mandei meus aviãozinhos também. Tô tentando conectar o pessoal aqui do Google aqui, do YouTube, mas hoje a conexão não tá colaborando. Hoje aqui no celular eu tô no 4G, então tá tudo ok. Porém, aqui no YouTube não tá querendo conectar, mas depois eu subo lá pro canal. Muito bem, então a gente começou uma série de lives sobre estilo parental. Miriam, o que é isso? É a forma com a qual você adota na hora de educar os filhos, no dia a dia mesmo, sabe? Na interação, na maneira de falar, de como conduzir o comportamento, de como corrigir e as escolhas e a visão que você tem sobre esse vínculo, né? De pai, de mãe, né? O que você pensa sobre isso, tá? Então fica comigo aqui até o final da live, lembrando que desde da quinta-feira anterior eu falei sobre os 4 estilos que existem e a partir de hoje eu vou estar falando especificamente sobre o impacto que há, né, na vida dos filhos sobre cada forma, sobre cada modelo de educar. Então hoje eu vou falar sobre o estilo autoritário. Então qual é o impacto na vida dos filhos para filhos que têm mães, né, autoritárias ou pai também, tá? Porque é muito comum dos pais terem esse estilo, tá? E qual é o impacto, qual é a forma, né, que os filhos reagem com essa maneira de educar. Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje. E eu vou entregar um presente para quem tirar um print aqui da live e compartilhar no seu stories me marcando, @misantanacoach. Você me marcando, você vai receber um teste de perfil comportamental que eu vou estar te enviando pelo direct e você vai receber o meu feedback sobre o seu estilo parental. E assim, para você que está aqui comigo, que me acompanha, eu entrego um conteúdo de muito valor aqui no meu perfil, para que realmente você possa enxergar a maternidade de uma maneira mais leve, para que o seu relacionamento do seu filho, você consiga construir um relacionamento de significado e valor, com vínculo positivo, sabe? Amoroso, afetivo, para que você não tenha dificuldades na adolescência, tá? Porque você conseguindo cuidar dos seus filhos, né, desse vínculo de educar, né, de como educar na primeira e segunda infância, a adolescência vai ser muito mais leve, tá? Não quer dizer, Miriam, então se eu não cuidar, quer dizer que na adolescência eu vou me perder como mãe, vou perder o meu filho, ele não vai querer me ouvir. Olha, a adolescência, ela é uma fase de transição para a vida adulta, tá? Então, dependendo da forma como você construiu esse vínculo, que é a partir desse modelo que eu vou conversar com você durante essas 4 quintas-feiras, isso tem um impacto, ela tem um reflexo. E o adolescente, ele vai reagir a essa construção, a esse relacionamento. Então, para você que está aqui, que quer realmente cuidar e você ter mais leveza, né, na maternidade,
acompanhe aqui o meu perfil, indique para outras mães, para as amigas, para as colegas, pessoas que você sabe que vai agregar e que tem interesse em se desenvolver, tá? Você tá tendo uma oportunidade gratuitamente, eu tô te entregando esse conteúdo aqui, e você tem a oportunidade de você se autoconhecer na sua maternidade. Poxa, quais são a forma, né, o impacto, a influência, quais são as influências que a minha maneira de conversar com o meu filho tem, né, reflexo na vida dele. Então, isso aqui é uma oportunidade realmente para quem quer se desenvolver, para quem quer pensar sobre a maternidade, sobre a sua forma, né, de conversar com o seu filho, porque aí depois os filhos começam a ter alguns tipos de reações que a gente não está esperando, e aí a gente se sente perdida, se sente incapaz, fica se culpando, achando que errou, procurando a resposta de onde errou. Porém, o caminho é esse. O caminho é se autoconhecer, é se permitir a pensar sobre o que você realmente acredita sobre a maternidade, sobre o que você acredita sobre a educação de filhos, e aí você vai encontrar as respostas a partir desse conteúdo que eu estou compartilhando aqui com você, tá bom? Então é a oportunidade que você tem de analisar o seu comportamento, as suas escolhas, a maneira de como você interage com o seu filho, e você pensar, poxa, tá dando resultado? A maneira com a qual eu estou conduzindo o meu filho, na maneira de educar ele, na maneira de ensinar, na maneira de corrigir, está me aproximando dele, criando um vínculo mais forte e positivo, ou está me afastando? Qual é a minha missão de mãe? O que eu quero para a vida dos meus filhos? Como eu quero ser como mãe? Então, isso eu te apoio aqui nesse perfil do Instagram, eu te apoio no meu conteúdo todos os dias e principalmente de quinta-feira, nas nossas lives ao vivo aqui, aonde você também tem a oportunidade de fazer perguntas e de estar aí realmente investindo esse tempo para você, para o seu autodesenvolvimento, tá bom? Então, fica aqui comigo para você entender qual é o impacto que acontece na vida dos nossos filhos a longo prazo, quando as crianças têm ali um cuidador, os pais ou até mesmo professores autoritários, tá? Então, isso não é somente em casa, principalmente em casa, onde a criança passa mais tempo. Mas se você é um professor que tem esse perfil autoritário, se você é um cuidador que passa um período com alguma criança e você tem essa tendência, né, de educação, o modelo que você adota, então você fica de olho para você entender quais os impactos e qual a influência que pode acarretar, né, como consequência na vida das crianças, tá bom? Quem tá aqui comigo, oi Rosana, seja bem-vinda, o prazer ter você aqui, compartilhe essa live aí com outras mães aí que você conhece, para poder também dar a oportunidade para que elas possam se autoconhecer. Então vamos lá, a gente falou sobre todos os estilos, né, eu compartilhei com você na quinta anterior, e hoje eu vou falar especificamente sobre o estilo autoritário. A característica principal desse modelo de educar é muitas regras, muitos limites e pouco afeto, pouca demonstração de afeto. Não quer dizer que o pai, né, ali o cuidador, ou a mãe, ou o professor, não ame, não é isso, tá? Porém, é pouco demonstrado esse amor. Então, as características, né, desse estilo parental, desse modelo de educar autoritário, é uma exigência, é um nível assim, de exigência alto, de perfeição, de acerto, de obediência, mas é aquela obediência cega, onde a mãe não aceita nenhum tipo de comentário, de pergunta, algum tipo de contestação, principalmente, de questionamento. Então, é um estilo muito rígido de educar. É um estilo que tem muitas regras. A maioria delas é o não.
sabe? A palavra que a criança mais conhece nesse modelo de educar é o não. Não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer assim, do jeito que eu estou falando. Então, é um estilo de educar que exige tanto que isso acaba sendo um clima pesado para os filhos. A criança se sente muito pressionada e costuma estabelecer, né, muitas regras rígidas e inflexíveis. Então, assim, não há um espaço para a criança poder perguntar se pode ser outro horário. O pai, né, ou a mãe, o cuidador, não aceita. É exigido que seja feita do jeito que a mãe quer, do jeito que o adulto quer, não do jeito que a criança consegue fazer, do jeito dela, porém entregando resultado, tá? Nossa, Miriam, mas que estilo é esse? É ditador? Eu quero dizer para você que o estilo autoritário, ele é um estilo que é muito exigente e eu sei porque eu já vivi isso na pele. O meu estilo, a minha tendência de educar as minhas filhas por muito tempo foi autoritária. Hoje eu percebo isso depois do quê? Desse processo do autoconhecimento e do coaching de família que eu realizei para poder me desenvolver e colher melhores resultados como mãe na minha maternidade. Então, olha como é importante, sabe? Então, hoje eu tenho essa consciência e eu tenho que fazer um esforço enorme para eu não cair de novo no modelo do autoritarismo, porque eu entendi quais foram as consequências disso na vida das minhas filhas e hoje a gente tem um outro nível de relacionamento, mas eu tenho que me esforçar bastante, porque a minha tendência é essa, é autoritária, é do que nós estamos falando hoje, tá? Então, essas regras são muito rígidas. Por quê? Porque o adulto, né, a mãe, no caso, ela fala do jeito que a criança tem que fazer e a criança tem que seguir exatamente daquela forma. Então, é rígida, é inflexível, principalmente numa rotina, a criança quer fazer outra coisa naquele momento e aí não, é exigido e é obrigado que ela faça daquela maneira, tá? Então, é um estilo que mais segue ordem, sabe? É um estilo de comando, que o pai, a mãe, o adulto comanda a criança. E então há algumas frases que são assim bem presentes, tá, nessa interação com a criança, que é falar uma vez, a segunda vez, a terceira vez já acaba ficando bravo, acaba soltando um grito, acaba rotulando a criança. Nossa, mas você não entende nada. Nossa, mas você não faz nada direito. De novo você fez isso. Olha, cala a boca que aqui quem manda sou eu. O dia que você tiver a sua casa, você vai mandar na sua casa. Então, são algumas frases presentes, principalmente em momentos em que as crianças apresentam comportamentos desafiadores. O que é esses comportamentos desafiadores? São reações que as crianças têm a esse modelo de educar e que é uma afronta para o adulto, que é uma maneira que o adulto enxerga que a criança, como ela é criança, ela não tem o nível de maturidade nem de conhecimento que o adulto tem. Então, ela tem que simplesmente seguir o comando do adulto. Então, é uma visão, assim, muito diferente, onde o adulto, ele é a absoluta verdade e a criança, ela está em aprendizado, então ela não tem conhecimento nenhum, ela não tem nada ali para oferecer. Então, ela não pode ultrapassar aqui essa hierarquia, tá? Então, é a maneira de como o adulto que tem esse modelo autoritário de educar enxerga essa relação. Então, você vê que é um desnível, né? Eu aqui, né? O adulto aqui, onde ele domina todos os assuntos e até mesmo a maneira de como viver a vida, e a criança ainda está em aprendizado, não tem bagagem, então ela precisa somente receber essas ordens e executar. Então, é uma maneira mecânica, por isso que ai, Miriam, mas você não demonstrava afeto para as minhas filhas? Sim, eu demonstrava afeto, mas não era algo constante, era momentos pontuais. E aqui o que eu falo de mecânico é o eu mando
e você obedece. Tem que seguir isso, tem que seguir esse movimento. E, na verdade, o pouco afeto aqui, né, dessa característica, é na questão do envolvimento. Pais autoritários, educadores autoritários, eles não têm, assim, paciência para ter um envolvimento no mundo lúdico da criança, para poder sentar, conversar, ouvir a criança, entender os sentimentos dela, os medos, a opinião, de brincar, de fazer uma tarefa, de contar uma história. E eu era essa mãe, eu não tinha paciência para parar. É como se fosse não uma perda de tempo, mas é como se fosse assim, olha, isso não é necessário, eu tenho prioridades porque eu passei o dia todo fora, então eu tenho que dar conta de tudo e isso não é o mais importante. O mais importante é eu dizer, filha, eu te amo, a mamãe tá aqui, mas eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que passar essa roupa, eu tenho que deixar o seu material em ordem, a janta pronta, para amanhã cedo a gente ter a nossa rotina normal. Então, aqui o pouco afeto é a questão do pouco envolvimento nas tarefas mesmo, no dia a dia da rotina da criança. Então, e aí ouvir esse tipo de frase que eu falei acaba gerando sentimentos nessas crianças. E esses sentimentos geram pensamentos. E a partir desse pensamento, a criança começa a acreditar naquilo que ela está vivenciando, tá? Então, quando eu viro para uma criança e falo, nossa, mas de novo você fez isso? Mas você não faz nada direito. Isso acaba atingindo a autoestima da criança, aonde ela vai falar assim, nossa, esse adulto que é responsável pela minha educação, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um cuidador, ela está falando que eu não faço nada direito. Então, quer dizer que eu sou inútil. Eu não sirvo para fazer isso. E aí a criança, ela vai desacreditando sobre o próprio conceito da autoimagem dela. E ela vai crescendo ouvindo isso e ela vai desenvolvendo uma baixa autoestima. Por isso que hoje a gente vê adolescentes tão inseguros e se sentindo incapazes de conseguir realmente viver uma vida de propósito, de conseguir estudar, porque passou assim, a maioria da vida vivenciando falas dessa forma. Olha, cala sua boca que quem manda aqui sou eu. Enquanto você estiver nessa casa, as regras são minhas, você tem que obedecer. O que isso gera de sentimento numa criança? Ah, entendi. Então quer dizer que quando eu estiver fora dessa casa, eu vou ter as minhas regras, eu vou fazer o que eu quiser. E aí a gente percebe que adolescentes, né, quando os filhos chegam nessa fase da adolescência, não vê a hora de sair de casa. Quantas mães escutam, eu não vejo a hora de ir embora dessa casa e não ficar dependendo de vocês. Porém, os adolescentes acabam caindo novamente em si, em que precisam se sustentar, precisam trabalhar, precisam ter a própria renda. E aí, junta com aquela baixa autoestima que não foi desenvolvida de uma maneira positiva, e aí entra onde? Na depressão, entra nas crises de ansiedade que nós vemos hoje os nossos adolescentes e jovens passando. Então, entende o impacto da nossa comunicação e da nossa maneira de como abordá-los pode estar prejudicando e influenciando de uma maneira negativa? Então, é muito importante você perceber se há momentos aí na forma de como você interage com o seu filho, se acaba acontecendo esse tipo de coisa, tá? Ai, Mira, então quer dizer que porque eu ouvi isso dos meus pais? Você pode ter ouvido isso dos seus pais e ter encarado de uma maneira diferente. Porém, a nossa geração é uma geração que tinha um cenário mundial muito diferente do que nós temos hoje. As oportunidades de trabalhar eram outras. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje em dia, fala para mim, qual é o adolescente que começa a trabalhar com 14 anos? É muito difícil, até por conta da legislação que nós temos hoje, que o menor aprendiz é a partir de 16 anos.
Entende? Então, a oportunidade que os nossos filhos hoje têm de desenvolver uma autoestima saudável, positiva, acreditando que consegue fazer, é realmente dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa. Então, é muito importante você reconhecer se de alguma forma você acaba tendo esse tipo de comportamento e atitude na hora de educar os filhos. Então, esse estilo, né, de autoritário, ele tem assim uma necessidade de controle, de estar controlando tudo para que aconteça da melhor forma possível e que dê tudo certo. Então há uma exigência para o perfeccionismo, porque tem que ser exatamente como foi orientado para que aconteça o resultado que está se esperando, né? Então isso também é bem difícil, né? Porque a gente sabe que a gente não tem controle de nada, né? Na verdade, nós temos assim a possibilidade e a probabilidade de sim dar certo. E isso é algo que pode também gerar crises de ansiedade nos nossos filhos. Então, para esse estilo, né, para esse modelo autoritário de educar, é mais importante, né, a questão da qualidade, da entrega, do resultado, daquilo que foi combinado, do que realmente a qualidade do relacionamento, tá? As emoções também não é tão valorizado o que o filho, a criança sente, e sim aquilo que ela faz, o que ela entrega, o que ela obedece, sem questionar, sem responder, sem fazer nenhum tipo de afronta, sabe? Porque é uma forma do estilo autoritário entender esses questionamentos como uma afronta. Nossa, mas eu sou adulto, eu tô falando para você fazer assim, por que você não tá fazendo? É assim que tem que ser feito. E aí, quando a criança questiona e fala que não vai fazer daquela forma, aí o adulto, né, ou a mãe, ela leva pro lado pessoal. E aí acaba saindo essas frases como eu comentei. Aqui eu que mando, você obedece. Cala a boca, porque não é desse jeito. É eu que tô falando, é eu que tô mandando. Olha, engole esse choro. Esse choro é fraqueza, não é pra ficar chorando, sabe? Então, são coisas que vão impactar de uma forma bastante presente na vida dos nossos filhos e que eles vão levar isso para a vida adulta, tá? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar disso na primeira e segunda infância para dar tempo da gente conseguir construir um relacionamento de qualidade para que a adolescência seja leve, seja tranquila, mesmo passando aí por esse período de transição, que a gente sabe que tem os desafios da adolescência. Porém, se você tem um vínculo de qualidade, sabe? Um vínculo de amor e de afeto, claro que com regras, não quer dizer que não vai ter regras e vai poder fazer o que quiser. Não é isso, porém de uma maneira mais respeitosa, tá? Outra característica também dos pais autoritários é que eles não consideram muito a questão da opinião da criança, do filho, a participação deles na tomada de decisão da família. Então, numa questão de mudança, numa questão de redução de custo, numa questão de mudança de escola, que são coisas que vão ter uma mudança tão grande e tão significativa na vida dos filhos, eles não têm assim essa visão da importância. Eles olham para o resultado, olha, nós precisamos fazer isso. Então acaba somente avisando as crianças, avisando os filhos e não realmente acolhendo para que eles participem junto dessa tomada de decisão, tá? Que mais? Acaba prevalecendo mais a vontade dos adultos do que realmente das crianças ou entrar ali realmente numa conciliação, num acordo, né, onde atenda ambas as partes. E as crianças, elas vivem muito momento de tensão, porque elas não sabem o quanto que elas conseguem ali atender aquilo que os pais querem. Por mais que as regras ali são muitas regras, então elas acabam
ficando perdidas, mas sentindo uma tensão por aquele conflito interno. Poxa, eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer porque a minha mãe quer que eu faça assim. Ah, eu queria fazer de outro jeito, mas se eu fizer de outro jeito, e se a minha mãe ficar brava? E se a minha professora não gostar e me der um 0? Então tem todas essas hipóteses que acaba correndo no pensamento das crianças e gerando várias emoções ali, tá? Então, outra característica também desse perfil autoritário é a dificuldade de demonstrar afeto, como eu falei, que é realmente nesse sentido de sentar, brincar, fazer companhia, ouvir, ajudar nas tarefas e assim, principalmente não valorizar aquilo que a criança fez. É como se ela fizesse aquilo por obrigação. Aí, às vezes, a criança, o filho chega, mãe, olha, eu tirei um 8 na prova. Não fez mais do que a sua obrigação de ter que tirar nota. Ué, a sua vida é comer, dormir e estudar, você não faz mais nada da vida, é a sua obrigação tirar essa nota. Então, às vezes, a visão é muito objetiva, né? É sempre voltada para essa questão das regras e do resultado e pouca importância realmente para essa outra parte afetiva, de conduzir a criança, de estar ali encorajando os filhos que eles são capazes, que eles conseguem e reconhecer o esforço. Então, é mais voltado para essa questão de olhar para aquilo como uma obrigação. E aí acaba desvalorizando o esforço que o filho fez, tá bom? Então, vamos falar agora do impacto. Nossa, Miriam, entendi. Algumas coisas, você tá reconhecendo aí algumas coisas? Coloca um coraçãozinho aí para eu saber, tá? E, gente, quem tá aqui comigo na live... eu tô desde a quinta-feira passada falando sobre modelo de educação, seu estilo parental, qual é o seu estilo de educar os filhos. E hoje eu estou falando sobre o estilo autoritário, qual é o impacto na vida dos filhos de mãe, de pai, de professor, de cuidadores que tem esse modelo de educar, tá? Qual é a consequência que vai ali influenciar no comportamento dos filhos. Quem tiver aqui comigo, que tirar um print da live e compartilhar no seu stories me marcando, eu vou lhe enviar pelo direct o teste para você estar fazendo e depois eu vou estar te mandando a resposta, tá bom? Então, você vai estar ganhando, ó, presente. Olá, sejam bem-vindos aqui. É um prazer ter você aqui. Então, vamos lá. Qual que é o impacto, então? Muitas pesquisas, né, traz como resultado que um dos impactos e das consequências na vida dos filhos que foram educados por pais autoritários é a insegurança. Porque como é muito presente, característico, as regras e a inflexibilidade, as crianças acabam mais executando os comandos e as ordens e as regras. E aí, quando isso não tem, né? Vamos dar um exemplo. Chegou na escola, existem algumas regras na escola, porém a criança, ou a professora não vai estar ali o tempo todo com a criança falando e mandando o que ela tem que fazer, ou até mesmo no trabalho. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ser ali orientada, né? As atividades, porém ela vai ter que se organizar. E a criança vai se sentir insegura porque ela não sabe como fazer. Porque muito tempo da vida dela, em casa, ela vai seguindo comandos. E aí, quando ela não tem esses comandos, como que ela se sente? Insegura, de não saber o que fazer, perdida, por não ter ali alguém sempre falando o que ela tem que fazer. Então, isso é uma consequência que na vida adulta é muito difícil depois para esse adulto conseguir trabalhar essa autonomia, a iniciativa, que são coisas que vão ser cobradas dessa indivíduo, na verdade, né, que já se tornou adulto, tá? As crianças ficam ansiosas porque não sabem se está conseguindo ali corresponder com aquilo que os pais querem, a questão da obediência, e muitas vezes ansiosa porque gostaria de fazer diferente, mas tem medo. E as crianças, elas acabam se autocriticando.
Porque ela ouve essa crítica. Os pais autoritários, eles não olham para aquilo que a criança fez, eles olham para aquilo que o filho não fez. E aí começam as críticas. Nossa, mas de novo, quantas vezes eu falei para você fazer isso? Por que você não fez? E ali a criança, ela também vai adotando esses pensamentos e se autocriticando na busca do perfeccionismo. E aí isso acaba acontecendo o quê? No crescimento da adolescência, da vida adulta. Crises de ansiedade, por não conseguir terminar, por não conseguir dar conta e se culpar. Também o perfeccionismo de começar as coisas e sempre estar revisando. E aí acaba procrastinando, não consegue entregar no prazo, de tanto conferir para entregar o mais certo possível e olhar para o trabalho e achar que nunca é o suficiente, porque o perfeccionismo traz isso. Que mais? É comum apresentarem um bom desempenho na escola, esses filhos de pais autoritários, por conta dessa cobrança, por conta da autocrítica. Então, eles têm boas notas, acabam acompanhando, mas não é algo prazeroso, que realmente eles têm satisfação. É por medo. É por medo de não ser aceito pelos pais se caso tirar uma nota baixa. Medo de não agradar, de não serem amadas se não entregar o resultado daquilo que os pais esperam, sabe? E tudo isso vai acarretando no quê? Numa necessidade de uma dependência de autoaprovação. Então, aqueles adolescentes que são inseguros e que acabam o tempo todo com medo da opinião das pessoas. Nossa, mas o que vão pensar de mim se eu falar isso? E vão se oprimindo. Então, entende o quanto que é importante nós, como mães, procurar se autoconhecer, se desenvolver, refletir sobre esses comportamentos e essa interação com os nossos filhos para realmente ter essa oportunidade. Poxa, será que a maneira com a qual eu estou interagindo com meu filho está ajudando ele a crescer, a se desenvolver, de ser uma criança que ele se sinta capaz, de ser uma criança que tem uma autoestima positiva, saudável, que acredita nela mesma? Ou é uma relação tensa, é uma relação pesada e onde a criança tem ali baixa autoestima porque ela não consegue acreditar nela mesma, porque o tempo todo ela ouve isso. E não é por interesse mesmo, não é de propósito que os pais fazem isso. É muito do nosso histórico, daquilo de como nós fomos ensinados e educados. E esse modelo de educação autoritário tem uma visão sobre educação que as crianças, elas só aprendem na dor. Que as crianças só aprendem quando elas recebem ali uma punição. E porque foi o modelo que ela foi ensinada, foi o modelo que ela foi vivenciada. Então, por isso que é importante a gente se autoconhecer. Eu, falei no começo da live aqui que eu tenho essa tendência de ser uma mãe autoritária. Porém, a partir do momento que eu fiz esse processo de autoconhecimento dentro do coaching parental, eu comecei a perceber o quanto que isso poderia estar, impactando fortemente a vida das minhas filhas na vida adulta, na adolescência e de uma forma negativa. E o quanto isso poderia me afastar delas. E eu vivenciei um pouco disso. Aí, mas rapidamente eu já consegui recuperar, mudando a minha maneira de interagir com elas, a partir daquilo que eu consegui reconhecer e ter essa oportunidade. Então, por isso que eu falo, mães, vocês que têm filhos em primeira infância, segunda infância, busquem conhecimento, e conhecimento realmente com autoridade, com pessoas que têm uma formação forte para poder apoiar vocês, para que você possa, ter uma adolescência dos filhos muito mais tranquila e não chegar na adolescência já com os vínculos afetados e muitos conflitos, muitos vínculos já corrompidos, porque não houve essa conexão desde a primeira infância, tá bom? Que mais? Aqui, a dificuldade de tomar decisões também é uma consequência grave que
filhos de pais autoritários acaba tendo na adolescência e na vida adulta, que é aquela questão que sempre recebeu comando. Então, na hora que a criança, né, ou o adolescente, ou o adulto precisa tomar uma decisão, não sabe o que fazer, porque não tem ninguém ali por trás falando o que ele tem que fazer, sabe? É como se a criança ela foi condicionada a receber comando, a obedecer aquele comando e entregar o resultado. E aí, quando ele precisar fazer isso sozinho, tomar as decisões, se sente inseguro e não consegue aí fazer uma decisão de mudança de carreira, dentro da própria empresa mesmo, precisa tomar uma decisão importante na equipe, não consegue tomar essa decisão. Então, vê como isso tem uma reflexão, né, e tem um impacto bem complexo. Eu não quero deixar assim vocês assim se sentindo culpadas ou sentindo peso, não é isso. Mas eu quero trabalhar com vocês a prevenção. Vamos trabalhar isso antes, né, de chegar num ponto que precisa ser curativo, sendo que dá para ser muito mais leve. A Lu falando aqui que é autoritária, né, Lu? Vamos trabalhar isso, Lu, vamos trabalhar. A gente consegue trabalhar passando pela mentoria, passando por um apoio de autoconhecimento e entendendo o que eu posso colocar no lugar. Porque de todas as frases que eu falei aqui, vocês vão se lembrar. Nossa, a Miriam falou aquilo na live, acabei de pensar nessa frase agora. Você vai começar a se policiar a não falar. E aí você vai falar assim, mas o que eu falo? O que eu coloco no lugar? Então isso eu ensino na minha mentoria. Então, na fase da adolescência, é a fase onde nós vamos mais sentir os reflexos dessa educação. Porque ou o adolescente ele acaba acostumando, né, com esse modelo e para não criar conflito, ele acaba se omitindo, acaba se oprimindo e desenvolvendo mesmo doenças, né, mentais, que acaba psicossomando mesmo, né? Ou o adolescente ele vai fazer aquele movimento, né, de conhecer o mundo, entender quem ele quer ser nesse mundo, e aí ele vai se rebelar com coisas que ele não concorda. E aí os pais autoritários recebem muito isso como um ataque, como desobediência, porque a infância toda esteve no comando. E ali, quando ele olha para a adolescência e percebe que ele não está mais no comando, que agora o próprio filho está tomando as rédeas da vida dele para assumir esse comando para a vida adulta, aí é visto um olhar como rebelde, não me ouve, me desobedece. Porém, já é um movimento característico dessa fase da adolescência, mas se você já começa a trabalhar isso desde a infância, o adolescente não precisa se rebelar, porque ele se sente já aceito, ele já se sente importante, ele tem assim as suas próprias opiniões, ele sente-se pertencente a essa família, que ele tem esse espaço para se expressar. Então, por isso que nós precisamos, como adultos da relação, trabalhar em nós primeiramente, para que esse modelo seja o mais assertivo possível, para que essa relação na adolescência seja mais leve. Muito bem, agora eu quero te fazer uma pergunta, tá? Pensa aí, e aí você reflete e daqui para frente você pode adotar novos comportamentos. Então pensa aí, o que os seus filhos costumam dizer para você? A sua maneira de educar. Mãe, você é calma. Mãe, você é paciente. Mãe, você me ouve. Mãe, você é uma chata. Mãe, você não para de falar. Mãe, você não me ouve. Você não me entende. Então, quais são as frases que você ouve dos seus filhos, das suas filhas? Pensa aí. E o que você enxerga, né? E o que você percebe nesse olhar, nessa forma de educar? Você acha que a forma que você educa hoje está mais, assim, aproximando o seu filho de você,
né, por uma questão de respeito, por uma questão que ele se sente ali pertencente, né, a esse vínculo de afeto, de amor, tem confiança em você, ou é mais por uma questão de ameaça, de chantagem emocional, sabe? Então, assim, existem várias linhas, né, de modelo de educar dentro desse modelo autoritário e que pode estar aproximando os filhos, porém, pode ser que seja uma relação motivada pelo medo, ou que seja uma relação motivada realmente pela confiança e pelo prazer de estar ali se sentindo bem e se desenvolvendo. Então, pensa aí um pouquinho, tá? Então, eu queria, né, agradecer. E também, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, que aí eu já respondo aqui para você ao vivo. Para quem não estava desde o começo da live, eu vou deixar ela gravada aqui para você assistir desde o comecinho, onde eu falo de todas as características aí de pais autoritários. E como o meu público aqui é mãe, então é para você entender qual é o impacto que existe, né, dentro desse modelo. Hoje eu falei sobre o modelo autoritário de educar. A semana que vem eu vou falar sobre o permissivo. Qual é as características do permissivo? É poucas regras e muito afeto. Então também existem impactos e consequências no comportamento dos nossos filhos. E também há uma tendência muito grande das mães a gente transitar para o modelo autoritário, e aí quando tá rígido e pesado demais, aí afrouxa demais e vai para o permissivo. Então, esse 8 e 80, sabe, esses dois picos não é saudável também, e isso causa confusão na vida da criança. Então, se você quer se desenvolver, se você quer se autoconhecer como mãe, para te ajudar a você construir um vínculo de significado e valor com os seus filhos, com a sua família, me acompanha aqui nessa série de lives que hoje já é a segunda e vão ter mais 3 dessas, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso Papo de Mãe para Mãe. Muito bem! Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre o nosso assunto de hoje, sobre adultos autoritários, cuidadores e até mesmo professores? A gente pode também trabalhar essa linha dentro de um perfil de educação na escola, quando os professores são autoritários demais, também causa todos esses impactos aqui na vida da criança. Aí você pode falar assim, nossa Miriam, mas vamos dar um exemplo, se eu sou autoritária em casa, a criança é autoritária na escola, ela vai recebendo todos esses estímulos. Muito bem, a Lu tá perguntando aqui, ó, qual foi o primeiro modelo? A primeira live, Lu, que foi a live passada, tá aqui também gravada no IGTV. Eu falo sobre o que é o estilo parental. E lá eu falo o nome, né, dos 4 modelos. E aí, cada quinta-feira agora eu vou estar falando sobre cada um específico, tá? Então eu expliquei como que era o estilo, o que é o estilo parental, que é o modelo que nós adotamos de interagir com os filhos. Então é bacana também assistir até para entender o conceito, tá? Isso, da semana passada foi a primeira, onde eu expliquei mais no geral sobre o estilo parental, que é o modelo de educar os filhos, tá? E aí hoje que eu comecei a falar sobre o autoritarismo, né? Que os pais que têm esse modelo de educar autoritário. Muito bem, então a semana que vem eu vou falar sobre a permissividade. Muitas mães adotam esse estilo também. E o que eu vejo muito frequente são casais. E geralmente os opostos se atraem, né? Então, muitas vezes, dentro da família, o pai é permissivo e a mãe é autoritária. Ou ao contrário, o pai é autoritário e a mãe é permissiva. E isso pode até mesmo dar conflito dentro do relacionamento conjugal. Então, é muito importante conhecer esses estilos para entender qual é a maneira que você funciona na sua casa, no seu lar. Você também vai conseguir reconhecer qual é o estilo do seu marido. Na primeira live, eu dei uma dica para assistir o filme do Dia do Sim.
porque lá é muito nítido os estilos parentais dos pais das crianças. E aí na live eu falei o estilo de cada um, a forma de como eles interagiam com as crianças no filme. Então, dentro da nossa dinâmica familiar é muito comum ter 2 estilos diferentes e isso pode acarretar em conflitos entre o casal. Então, aqui eu também tenho aula falando sobre isso, quando o casal não concorda na maneira de educar, o que acontece também de impacto na vida dos filhos. Então, fiquem comigo, me acompanhem aqui de quinta-feira, que a gente vai falar sobre os 4 estilos. Você vai conseguir reconhecer algumas atitudes para você refletir e falar, poxa, tá dando certo ou não tá? O que eu posso fazer para poder melhorar essa relação, tá bom? E lembrando que quem printar aqui a live, compartilhar no seu stories me marcando, eu vou mandar o teste para você fazer e vou te mandar o resultado também, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui e até a semana que vem.